A gente volta a falar sobre o anúncio feito ontem em Brasília sobre o auxílio de R$ 2.640 para 6 mil pescadores e marisqueiras de Alagoas que foram afetados devido ao risco de colapso da mina 18 no Mutange. Segundo a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura de Alagoas, o desafio agora é conseguir fechar os dados dos cadastros, desses trabalhadores. Ao vivo, a repórter Mônica Hermílio conta pra gente como é que os pescadores podem atualizar esse cadastro para ter acesso a esse benefício, Mônica, é com você. Pois é, Douglas, é importantíssimo que esse cadastro seja atualizado, é importantíssimo que o Ministério Federal de Pesca e Agricultura saiba exatamente quem são esses pescadores que precisam aderir a esse auxílio, que vão precisar, porque ainda é tudo muito incerto, então é necessário que eles possam ter essa ajuda do governo federal. Eu vou conversar agora com o Cauê Castro, ele que é Superintendente Federal de Pesca e Agricultura e vai explicar para a gente, Cauê, como é que vai ser feito esse cadastramento, como é que vocês vão fazer esse levantamento, porque existem vários dados de órgãos diferentes e que precisam ser cruzados para que dê certo e vocês consigam atender a todos os pescadores. Como é que isso vai ser feito? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que o principal ponto é a gente dizer que essa é uma grande vitória para toda a classe dos pescadores. Houve uma determinação do governo federal para que haja um auxílio pecuniário para esses pescadores e marisqueiras que foram atingidos no molde lá da MP do Norte. Aqui em Alagoas, desde que o Ministério foi recriado, agora na gestão do governo Lula, a gente tem buscado recadastrar esses pescadores para que a gente saiba quem eles são e onde eles desenvolvem a atividade pesqueira. É claro que ainda tem um lapso em relação a esses números. Por exemplo, a gente tem os nossos números oficiais do Ministério de pessoas que se cadastraram, mas a gente sabe que as colônias muitas vezes possuem dados maiores de pescadores, então é uma estimativa de 6 mil pescadores no município de Maceió, dados das colônias, e aí a gente está vendo como a gente pode levar esses dados também para o banco de dados do Ministério. A gente conversou sobre isso, inclusive, com o Ministério Público Federal, que recomendou a Braskem que também garanta um auxílio pecuniário a esses pescadores, e o próprio MPF entendeu que deve ser usado esses dados das colônias como fonte oficial também. E aí aplicado, repito, para esse caso específico da Braskem. Do governo federal, a gente está estudando ainda como a gente pode fazer em relação a esses números. De que forma e como e onde esses pescadores vão poder fazer esse cadastramento? Vem direto ao órgão, procura as colônias, como é que pode ser feito? É diretamente no site, hoje é autodeclaratório, a maioria dos pescadores sabe disso, mas como é que facilitar? Eu não tenho acesso à internet, a gente sabe que o pescador muitas vezes age, trabalha de forma artesanal, não tem acesso à internet, vamos supor, pelo sistema Pesque Brasil, é chamado sistema Pesque Brasil, para que faça o registro. Pode vir aqui ao órgão, pode ir numa colônia próxima que ele tenha. Maceió a gente sabe que tem 5 colônias, uma é marítima, 4 são lagunares. Ou seja, a gente tem 4 colônias de região lagunar que podem auxiliar o pescador, dando esse suporte para cadastrar. É importante frisar, você pescador, é gratuito, tá? Para se cadastrar como pescador no Ministério da Pesca, não paga nenhuma taxa. Nenhuma taxa é cobrada para que você seja garantido como pescador junto ao Ministério. Então, é só procurar a colônia ou, se tiver dificuldade, pode procurar a gente através dos telefones ou qualquer forma de contato. A gente está aqui aberto. Tem nossa equipe aqui. A gente, inclusive, esse ano, a gente estava com um déficit de mais de 3 mil pescadores do estado todo que precisavam ser analisados os pedidos. E a gente conseguiu zerar, porque... Repito, o Ministério tinha sido extinto, retornou agora, então ficou um déficit. E a gente conseguiu zerar porque para a gente é prioridade que esse pescador esteja cadastrado no Ministério da Pesca. Porque o que é que acontece? Ele não ganha somente, vamos supor, um auxílio nesse período que é necessário, mas muitos deles às vezes precisam do seguro-defeso, em razão de alguma espécie que não pode ser pescada, por exemplo, agora a lagosta, que está no período do defeso. Então, esse pescador, para que ele receba o seguro-defeso, ele precisa estar cadastrado no Ministério da Pesca de forma oficial. E é isso que a gente tem pedido, tenho rodado as colônias no estado inteiro, pedindo para que eles se cadastrem. E aí, repito, é autodeclaratório, é só entrar no site. Tenho dificuldade de entrar no site, não tem problema, procura a gente aqui ou uma colônia.
Cauê, a gente sabe que esse anúncio é muito recente, né? Foi anunciado pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, mas tem uma previsão de quando é que se consegue realmente finalizar esses cadastros e começar a pagar esse auxílio? Veja, é o quanto antes. Eu não consigo estipular um prazo, porque, na verdade, depende de alguns fatores, como a gente disse. Primeiro vai ser definido o valor e a quantidade de parcela, né? Lá no Norte foi uma parcela única de R$ 2.640, praticamente 2 salários mínimos pagos de uma só vez, que às vezes a gente sabe que até ajuda muito mais do que 2 parcelas de um salário mínimo. O cara está com conta ali para pagar acumulada, então você já recebe um valor maior, consegue quitar suas contas enquanto a situação se resolve. E aí a gente está nessa fase de identificar os pescadores para, a partir de então, a MP entrar em vigor e aí já haver esse pagamento para os pescadores. Ok, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Cauê Castro, ele que é superintendente federal de pesca e agricultura. Então, os pescadores podem ficar tranquilos, né, e procurar as colônias, porque quem ainda não está cadastrado precisa fazer esse cadastramento para que ele possa ter acesso. Então, é importantíssimo procurar essas colônias o quanto antes para que eles possam realmente ter acesso e que o Ministério da Pesca e Agricultura tenha a real noção, né, de quantos eles são, para que eles possam fazer o melhor trabalho, para que eles não saiam no prejuízo nesse período, né, de incertezas por causa do risco iminente do desabamento da mina 18. Douglas. Ô, Mônica, eu tenho uma pergunta rapidinho para o superintendente. Cauê, você me escuta? Boa tarde para o senhor. Muito obrigado por nos atender a essa hora, ao vivo, aqui no Fique Alerta. É uma informação importante demais, porque são homens e mulheres, superintendente, trabalhadores, né, da Lagoa, que precisam demais. E quando a gente fala, vai ter esse auxílio, inicialmente falou-se do auxílio cesta básica, ótimo, chega lá, 2 cestas básicas, ok, inclusive a prefeitura propôs aí esse auxílio da cesta básica, já está entregando. Mas tem aquelas pequenas contas de casa, né? Luz, água que você precisa pagar, alguma coisa que você comprou no comércio precisa pagar, ao rapaz da venda, e o senhor falou que ainda vai aguardar esse cadastro. Nesse total de 6 mil, foi cadastrando, já recebe, ou vai esperar chegar aproximadamente esse número, 6 mil pessoas, para que então o dinheiro comece a ser pago, esse auxílio pago aos pescadores e mariqueiras. Superintendente, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Douglas. Na verdade, o nosso prazo é até amanhã. Eu já oficiei as colônias, a gente tem uma reunião hoje à tarde, às 14h30, para sentar com outros municípios também que fazem parte do Complexo Lagunar. No domingo eu já me reuni com as 4 colônias de Zona Lagunar aqui de Maceió. Hoje à tarde eu tenho a última reunião e o prazo que foi dado para o envio das listas das colônias é até amanhã. Então, a gente está dando urgência total nesse caso. Até sexta-feira eu já envio essa relação de pescadores para que a gente, o quanto antes, já comece a fazer esses pagamentos. Então, informação importante, até amanhã ele vai colher essas informações para que o envio seja feito e imediatamente o dinheiro comece a cair nas contas das pessoas, porque essas contas não esperam, né? E eles estão lá, que tiram seu sustento todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As marisqueiras e os pescadores precisam desse dinheiro, desse auxílio anunciado. Superintendente, muito obrigado, abraço para o senhor, até a próxima. Mônica também, qualquer nova informação, você tem prioridade, é só chamar, tá bom? Grande abraço para vocês.